A paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra de hoje é 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia junto com esta carta: estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. E Naamã
No início, Naamã foi humilde porque Naamã aceitou a sugestão, o conselho de uma pequena serva, de uma menina que foi levada para a casa dele e ela era escrava. Ela tinha a liberdade dela, no lugar dela, no país dela, mas ela foi sequestrada e foi levada como escrava e foi para casa e ficou na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. Aquele coração puro, aquele coração cheio de amor, querendo que o seu Senhor se libertasse daquela enfermidade, uma enfermidade grave que não tinha cura, que era a lepra e que ainda poderia transmitir para outras pessoas. E ela sentindo no coração dela o amor por aquela vida, o respeito, querendo o bem, ela indicou o profeta Eliseu, para que ele o procurasse. E ele foi humilde, nesse momento ele foi humilde, ele falou, eu vou lá, eu vou procurar. Foi falar com o seu senhor e ele falou, eu vou lhe enviar uma carta, junto com você eu vou enviar uma carta para o rei. Só que escreveu para o rei como se fosse o rei que fosse curá-lo. E o rei ficou muito bravo, rasgou suas vestes, mas o homem de Deus soube dessa história e falou, mande o oficial para cá, que ele saberá que há um profeta em Israel. E assim foi feito. Naamã chegou todo cheio de vontade, de ser curado, mas o orgulho de Naamã começou a bater, porque ele comparou, teve comparação. A comparação é frequentemente descrita como uma armadilha na vida das pessoas, ou mesmo um veneno, que retira o foco de Deus e coloca no ego, tira a pessoa do foco de Deus e coloca, a pessoa fica envenenado, porque ele ficou com tanta raiva daquele profeta, porque ele não recebeu, não mandou ele entrar, ele já ficou chateado, ele se sentiu humilhado, porque ele não foi convidado para entrar, nem o profeta saiu para recebê-lo. E depois ele fez uma comparação, e é isso que nós vamos falar. A comparação que ele fez. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Melhores do que todas as águas de Israel. O profeta tinha falado para ele dar 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão. Lave-se 7 vezes no Rio Jordão. E ele achou que ali ele estava sendo humilhado, porque ele queria algo melhor. Ele já foi comparando e falou, tem 2 rios maravilhosos, melhores do que o Rio Jordão. Por que ele me manda para esse lugar? Por que ele vai me mandar para esse lugar? Aí vamos imaginar um lugar pequeno, um lugar que as águas não eram tão limpas, tão maravilhosas, e os rios maravilhosos, os rios grandes, os rios com águas mais limpas, eu imagino que ele ficou decepcionado, porque às vezes uma pessoa ela olha para algo pequeno, Deus dá um direcionamento para ela, aí ela olha para um lugar e fala, mas será que essa igreja tão pequena tem milagres? Olha só, presta atenção, mas será? Tem tantas pessoas, tão poucas pessoas nessa igreja, por que eu não fui enviado para uma igreja maior? E isso, a pessoa olha para o tamanho daquele lugar e começa a comparar. É como você entrar neste canal, ver que é um canal que está começando, que tem um início, que os pequenos começos, e comparar com uma pessoa que tem um canal com milhares de visualizações, milhões de inscritos. Aí a pessoa vai dizer, o que eu estou fazendo nesse lugar? O lugar é de Deus, o lugar é santo.
A palavra de Deus, onde ela está, seja num lugar pequeno, numa igreja pequena, seja em qualquer outro lugar. Se a tua casa é pequena, não compara com a casa grande dos outros, porque comparação é veneno e coloca a pessoa longe do propósito de Deus. Quase que aquele homem não era curado. Depois ele louvou a Deus, porque ele recebeu a bênção dele, porque homens de Deus estavam com ele, os empregados dele, os escravos dele, chegaram e falaram para ele: ó meu pai, ó meu Senhor, se fosse uma coisa tão difícil o Senhor faria, mas por quê? Não custa nada, vai lá, mergulha. E quando ele mergulhou 7 vezes, ele recebeu o seu milagre. Olha o número 7 novamente. Deus colocou no meu coração para que pessoas fizessem queda de muralhas na sua vida. Louvar a Deus uma vez por dia. Ouvir um louvor durante 6 dias para louvar a Deus. Em busca do seu milagre. No 7º dia, ouvir 7 louvores. Olha o número 7 novamente, meus irmãos e irmãs. Obedeça à vontade de Deus e não a minha. Quando Deus dá um direcionamento para a gente, quando o Espírito Santo de Deus toca na vida da gente, a gente recebe o milagre quando vem a obediência. A mudança de foco, sair daquele foco de eu vou me comparar com os outros. Eu vou comparar o que Deus está falando aqui com outro lugar. Não podemos estar fazendo essas comparações, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, confiam nele, esperam nele, tem vitórias, tem milagres, tem mudança e transformação. Quando você obedece, saia do tribunal da comparação e entre no descanso da confiança. Quando você confia em Deus, o que Deus tem para você é exclusivo e é suficiente para a tua vida. O que Deus tem para cada um de nós é exclusivo e é suficiente. E obedecer à vontade de Deus, olha outra coisa que muda totalmente a vida de uma pessoa, o princípio da gratidão. A gratidão é o que mata a comparação. Comece a listar o que Deus já fez por você hoje. Comece a agradecer a Deus o que você tem. Aí aquela comparação, aquela sensação de dizer: por que isso acontece comigo? Por que outras pessoas estão tão bem? Por que outros recebem fácil o seu milagre? Porque o meu milagre ainda não chegou. Obedeça à vontade de Deus. Lembre-se, tem sinais de Deus em nossas vidas. Deus dá sinais. Ele simplesmente, quando ele obedeceu, quando ele foi obediente, quando ele mudou o foco na obediência e fé e deu aqueles mergulhos, o milagre dele aconteceu. Foco na obediência e fé. Preste atenção nessa palavra, guarda no teu coração. Foco na obediência e fé. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faz. Sente no teu coração, faz. Ora, agradece, louva a Deus e o teu milagre chega em tuas mãos. É simples assim, porque quem complica a vida é os seres humanos. Deus é simples, Deus é amor e Deus, ele tem um milagre preparado para cada um de nós, porque cada um de nós, seres humanos, temos uma área que precisamos do milagre de Deus. Todo mundo passa por isso, de precisar de um milagre. Chega um momento que você fala só o milagre de Deus. Aí é quando você precisa do milagre de Deus, que você confia nele, muda o foco de todas as comparações, tira o foco de tudo que é ruim na tua vida e vai para a gratidão. E faz tudo que Deus te falou. Porque você já viu, Deus abre uma porta de um trabalho, mas se a pessoa não for, o milagre não acontece.
Deus indica você para algum lugar, mas se você não obedecer e for, o milagre não acontece. Deus coloca estratégias na tua vida para que você receba o seu milagre. Aí você tem orientação de Deus, porque Deus envia a orientação para as nossas vidas para que o milagre aconteça. Aí quando você confia nas orientações de Deus, através da sua palavra, que vem uma orientação para a sua vida e você coloca ela em prática, aí o milagre acontece. Porque uma pessoa que está enferma e Deus fala, ela vai receber sua cura. Aí se a pessoa não quer buscar um médico, não quer um tratamento, não quer melhorar, aí às vezes ela fica se questionando, mas Deus falou que ia me dar o meu milagre. Mas Deus quer que você vá e que você faça a sua parte. Nós fazemos a nossa parte e o milagre quem opera é Deus. Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Foco na obediência e fé, e o milagre chega em nossas mãos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Pai, tira do nosso coração e mente tudo que é comparação, que faz os teus filhos e filhas sair do teu foco, sair do foco do milagre, sair da tua vontade. Abençoa grandemente, abre a nossa visão espiritual, nos mostra o que devemos mudar em nossas vidas, nas nossas famílias. Eu consagro os nossos caminhos ao Senhor e tudo mais o Senhor fará em nossas vidas. Abençoa grandemente a vida do teu povo, abençoa a saúde, as finanças, os relacionamentos conjugais. Faz cair por terra toda inveja, toda maldade, toda perversidade humana e espiritual. Abençoa grandemente as nossas vidas, as nossas mesas, enche de fartura, fartura de bênção, fartura de alimentos. Abre os nossos caminhos, Senhor Jesus. Tira toda pedra de tropeço e abençoa e protege nossas vidas, das nossas crianças e dos nossos animais. Orem comigo, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos do homem sanguinário, da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre, Pai, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.